meu abusador, ele falava muitas coisas na minha mente, me mordeu, me bateu várias vezes, me agrediu muito. Então foi muito difícil essa situação. Ele me mordia ou chutava as minhas costas, já aconteceu dele dar uma joelhada, dar um tapa na minha cara. Foi onde eu tentei começar a gritar para ver se alguém me ajudava lá. Mas aí ninguém saía, ninguém respondia nada e eu continuava gritando. Certamente você está impactado com essas declarações, principalmente por saber que não fazem parte de um filme de suspense. No Brasil, a cada 11 minutos, uma pessoa é estuprada. Por dia, são relatados 179 casos de agressão. A cada 90 minutos, morre uma pessoa vítima de violência física ou sexual. Mas por quê? Como isso acontece? Quem comete tamanho desrespeito à vida? Este é o documentário Relacionamentos Abusivos. Aos 14 anos eu conheci uma pessoa, comecei um relacionamento e assim, hoje, né, depois de alguns anos aí, mais 15 anos passados, né, eu percebo que eu comecei um relacionamento de forma imatura, porque eu não o conhecia bem, né, não conhecia, não sabia, não tinha muitas informações sobre ele e comecei ali por um interesse, né, acabei tendo um namoro com ele e passado ali aproximadamente mais ou menos um ano de namoro, quase um ano, ele começou a apresentar uma agressividade bastante exagerada, muito ciúme, né? Não me deixava conversar com ninguém e nessa época eu fiquei 3 anos com ele, dos 14 aos 17 anos, e eu comecei a sofrer agressões, né? Sofri agressões físicas, né, verbais, né, agressões psicológicas. Violência emocional é toda violência, que nós podemos dizer também violência psicológica, né? É tudo aquilo, ou seja, que não é físico, mas de certa forma é agressivo e vai deixar uma marca na pessoa. Então pode ser por exemplo, você minimizar uma pessoa, você humilhar uma pessoa, é um tipo de violência emocional. O bullying, né, o desprezo à outra pessoa, a indiferença. Então são violências que de certa forma não tem uma materialização, né, no sentido corporal físico, mas ela também vai provocar alguma marca emocional no psique daquela pessoa. Em nenhum momento eu desejava o mal dele. Eu desejava que ele morresse ou que ele sumisse. Eu rezava muito pela conversão dele. Eu queria que Deus curasse, mudasse ele, para que eu pudesse me casar. O que acontece é que o abuso, ele é velado, porque tem culpa, porque tem medo, porque tem pessoas que, apesar de me maltratarem, apesar de me violarem, existe ainda um amor, existe ainda uma tentativa de que essa pessoa seja uma pessoa que vai me proteger. O verdadeiro amor constrói o outro numa pessoa melhor. Quem ama, protege, cuida e respeita o amado. Se alguém desrespeita e agride, é porque não ama. Isso pode ser uma paixão doentia, mas não é amor. Geralmente, os abusadores têm patologias e tendem a repetir as agressões. Por isso, você precisa buscar ajuda. A Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006, através de uma lei federal, a Lei 11.340. Ela criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica no âmbito familiar. É um passo importante nesse aspecto, em defesa da mulher, em decorrência de inúmeras agressões que as mulheres, durante anos, sofreram e ainda sofrem caladas. Então essa lei veio realmente para beneficiar e possibilitar a ação das autoridades públicas, principalmente do delegado de polícia, nesse aspecto. Para esses casos de violência sexual ou abuso sexual, sempre tem que ser feito o boletim de ocorrência. Nós não podemos examinar qualquer outro caso. Uma pessoa é agredida, passa lá, eu estou com uma marca, quero fazer exame. Não pode.
e sempre respondemos à solicitação, principalmente do delegado de polícia. Dados coletados em 2015 pela Central de Atendimento à Mulher mostram que a violência física tem o maior índice com 61,26% dos relatos. Quando se trata da relação da vítima com o agressor, mais de 46% são agredidas pelo companheiro e 25,27% pelo cônjuge. Quanto aos filhos, 66% presenciam o ato violento, 19% sofrem também com a violência e 14% não estão presentes no momento da agressão. Esse Ligue 180, na verdade, no passado era um programa que foi criado pelo governo federal para orientar e mostrar para a mulher o que ela tinha direito, quais os caminhos, era nesse sentido. Hoje, esse Ligue 180, ele é um disque denúncia. E assim que a pessoa liga, quem recebe a denúncia formaliza, materializa e encaminha para a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do país. Quando eu sofri o abuso sexual, eu me recordo que toda aquela situação sofrida, eu estava no dia de Corpus Christi, ajudando nas ruas, pintando as ruas, e de repente fui puxado de meio à multidão que estava ali arrumando as ruas, fui arrastado e me vi depois dentro de um terreno baldio. Então todo esse processo do abuso sexual que eu sofri, o rapaz que estava ali, né, o meu abusador, ele falava muitas coisas na minha mente, me mordeu, me bateu várias vezes, me agrediu muito. Então foi muito difícil essa situação. E ele dizia que quando Jesus chegasse na porta da minha casa, o Santíssimo chegasse, ele iria me dar um tiro. Colocaria a arma, né, introduziria a arma no meu ânus e me daria um tiro. O número de casos de homens que sofrem violência é bem inferior às mulheres. Mas só por ser uma violência deve ser denunciado. A busca por ajuda é indispensável nesses casos. Olha, eu acredito que pela inibição, pela ignorância, entre aspas, esse espírito que o homem tem de macheza, vamos dizer assim, eu acho que isso o impede que venha, porque na verdade a gente tem um certo cuidado, né? Isso não é divulgado, eu decreto sigilo dentro desses inquéritos policiais para não ficar exposto para todo mundo, mas mesmo assim é um fato que estava só para ele apresentou numa delegacia de polícia, esse procedimento depois vai para o promotor público, vai para o juiz, acaba tendo uma exposição, não tem como. Então eu acho que por inibição, por ignorância. O abuso sexual pode trazer várias consequências diferentes para as pessoas, né? Então a gente às vezes até se pergunta por que pessoas que tiveram as mesmas experiências de abuso, né, na infância ou na adolescência, elas manifestam sintomas diferentes, né? Justamente porque cada pessoa é uma pessoa única e singular, e como ela reage àquele tipo de violência vai variar muito. Existem pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de violência sexual e ela tende, por exemplo, a se trancar, a ficar dentro de casa, a rejeitar a vida social, a ficar inclusive com sintomas de depressão, né? E outras pessoas já extrapolam isso para questões exteriores, vamos dizer assim, né? Ou é a comida, ou às vezes até mesmo a sexualidade desenfreada. Então, varia muito as consequências. A violência sexual, ela deixa sequelas. A parte psicológica, se a vítima não tiver um acompanhamento, ela muitas vezes não consegue superar. Onde é que Deus estava quando ele foi abusado? Eu tenho convicção de que ele, preparando o Corpus Christi, Deus estava justamente ali. Muito mais do que ele sendo abusado, era o próprio corpo de Cristo que estava sendo abusado, porque Deus estava escondido nele. Deus não o abandonou naquele momento. A violência sexual é uma experiência tão dolorosa que pode colocar em xeque, inclusive, a relação de confiança em Deus. Nesse dia, para eu terminar minha matéria, eu acabei que perdi o ônibus. Ele parou, encostou com o carro e me ofereceu carona. E como é uma pessoa que mora na Rua do Mercado, eu conheço há muitos anos, um amigo meu de muitos anos, eu aceitei a carona. Aí eu entrei no carro, o celular voltou a tocar e nisso que eu fui atender, ele arrancou o celular da minha mão. E aí começou a falar bobeira, falar besteira, falava muita coisa assim que eu já comecei a ficar com medo. Aí nisso eu pedi para ele deixar eu descer do carro
E aí ele não quis deixar eu descer mais. E falou que a gente ia para outro lugar. Aí chegou nesse terreno, eles saíram do carro. Aí ele me puxou do carro e nisso que ele me puxou, como era muito buraco no chão, eu acabei caindo. Nessa que eu caí, eu tentava me levantar, eles começaram a me bater assim pra eu não levantar, e que eu olhei do lado, eu vi que tinha uma casa, foi onde eu tentei começar a gritar pra ver se alguém me ajudava lá. Mas aí ninguém saía, ninguém respondia nada e eu continuava gritando, só que eu acho que porque eu tava gritando muito, então eles batiam mais ainda. Aí foi nisso que começaram a rasgar minha roupa, tentava fazer as coisas comigo e eu tentava sair. E aí eu acho que eles acharam um pedaço de madeira e começaram a bater na minha cabeça, assim, pra eu desmaiar, morrer, sei lá o que eles queriam. Chegou uma hora que eu não consegui mais levantar e acabei desmaiando, assim, de uma vez. No começo eu culpava muito a Deus, assim, por ter permitido que isso tivesse acontecido comigo, porque eu pensava, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca prejudiquei alguém. Deus, sendo amor, ele gera liberdade. É claro que ele não quer o abuso sexual e nem outro tipo de abuso, mas o amor de Deus ele vai na consequência daquilo. Por exemplo, o amor de Deus ele está presente no ato de uma pessoa que abusa, porque o amor de Deus gerou aquela pessoa livre e fez com que na liberdade dela ela praticasse isso. Mas o amor de Deus ele também vai na consequência. Aquilo que causar na pessoa que foi abusada, mas também na pessoa que abusa. O amor de Deus está ali. O amor de Deus ele está acima do abuso sexual. Um estudo da Organização Mundial da Saúde diz que 15% das mulheres do Japão e 70% das mulheres da Etiópia e do Peru relatam violência por um parceiro íntimo. De 0,3% a 11,5% das mulheres que sofreram abusos no mundo relatam que o homem não era parceiro. E a primeira experiência sexual para muitas mulheres foi relatada como forçada. 24% na zona rural do Peru, 28% na Tanzânia, 30% na área rural de Bangladesh, 40% na África do Sul. O que era para ser uma relação de amor, de cumplicidade, de confiança, se traduz em medo. Lembro também uma vez, ele me batia de uma forma que não dava para aparecer. Então, quando eu chegava na minha casa, eu não tinha marcas, né? Ele me mordia ou chutava as minhas costas. Já aconteceu dele dar uma joelhada, dar um tapa na minha cara. Sim, teve vários tipos de agressão. E na maior parte das vezes, quando ele mordia em lugares que não dava para ver. E eu passava também bastante maquiagem quando era assim no rosto, próximo assim ao pescoço, eu escondia. O homem, normalmente, ele desconhece a força que tem, né? A desproporcionalidade entre a força física dele e da mulher, ou dele e das crianças, né? Dos filhos, ou do próprio idoso. Na verdade, quando alguém, uma criança, um adolescente, sofre um abuso sexual, a família sofreu um abuso. A família inteira vai precisar se reconfigurar e criar uma defesa em torno da criança ou do adolescente, mas essa família também vai precisar de um acompanhamento para que ela também seja protegida enquanto instituição familiar, né? Enquanto um ambiente que vai acolher, um ambiente que vai entender, um ambiente que vai dar carinho, vai dar amor. Então a família também precisa de ajuda. Eu lembro que a gente tinha ido a um show, né? Nós fomos juntos, a minha família também foi, assim, as minhas irmãs. E aí ele, nesse dia ele estava alcoolizado e já tinha bebido. E ele ficou nervoso comigo. Não me lembro assim por que motivo, não tinha nem tantos motivos assim que falasse que justificasse, nada justifica a violência. E aí ele me mordeu no rosto, ele fez uma marca no meu rosto na hora e me empurrou. E nessa hora eu corri para o banheiro, quando eu tirei o cabelo da frente, que eu usava uma franja bem comprida, quando eu tirei o cabelo da frente, que eu olhei, estava toda a marca, né, aquele sangrando assim, e roxo, e cheio na hora, eu falei, nossa, agora ele fez uma que eu não tenho pra, né, agora acabou.
E aí voltei, a minha irmã que viu, foi a primeira vez que as minhas irmãs viram ele me batendo. Aí a minha irmã me pegou, me levou para casa e na hora ela falou assim, olha, eu falei, Elaine, não conta pra mamãe, né? Falei pra minha irmã na época, eu falei, não conta pra mamãe, eu vou me afastar dele, eu não quero mais saber, mas não conta pra mamãe, porque pra minha mãe eu acho que ia ser uma decepção muito grande. E outra coisa que eu tinha medo, que eu me arrependo, e você, mulher que sofre agressão, não tenha medo, denuncie, porque eu me arrependo amargamente de não ter feito uma denúncia lá atrás. A pessoa precisa vir na delegacia, não tem opção. Ela pode prestar um depoimento no provimento 32, que é o provimento da justiça, que assegura o sigilo do seu depoimento. Então, todo caso de violência doméstica, quando a gente percebe que a pessoa tem medo de denunciar, ou mesmo depois que denuncia ela tem receio, a gente procura tomar as providências necessárias. Medidas protetivas de afastamento do lar, se for o caso, o delegado formaliza uma representação pela prisão preventiva do autor. São essas as garantias que a polícia pode fornecer. Qual é o objetivo do exame? O objetivo do exame é o objetivo de justiça, quer dizer, foi uma agressão que ela sofreu. Não é? Se há um agressor, esse agressor tem que responder pelo que fez. O instrumento, a prova que a gente tem para incriminá-lo, para contar realmente o que aconteceu, é a própria perícia, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é alguma coisa que vai contribuir para minimizar, em parte pelo menos, aquilo que sofreu. Segundo a Central de Atendimento à Mulher, houve um aumento de 145% nos registros de cárcere privado, com a média de 8 registros por dia. 69% são relatos de tráfico de pessoas e 65% de casos de estupro. Nas relações entre vítima e agressor, os dados apresentam um aumento de 5% nas relações familiares e mais de 9% nas relações externas. Em 2015, o Disque Denúncia 180 recebeu mais de 32 mil ligações. A violência física representou mais da metade dos casos, com 51,16%. A violência psicológica ficou com 30,92% e o relato de violência sexual atingiu 4% das ligações. Dentre os casos, 39,47% das pessoas relataram sofrer agressão todos os dias e 35,60% sofreram violência algumas vezes na semana. Além disso, os dados apontam que a agressão, em 24,7% dos casos, tem início no começo da relação. Acima de um mês representam 9%, mas o maior deles é acima de um ano de relação, com 25,33% dos casos. E até como alerta, uma coisa que sempre ocorre, porque é muito comum, é um fato praticamente natural, que passado o fato, a mulher desesperada com tudo que aconteceu, a primeira coisa que ela quer, e é natural isso, é tomar um banho, se lavar, se limpar daquela coisa toda que aconteceu, e principalmente, além da própria higiene que ela faz, ela quer jogar tudo fora, então ela joga a própria roupa, joga a calcinha, e a gente costuma dizer em medicina legal, a calcinha é a melhor amiga da mulher, porque ela guarda toda a prova. Geralmente, quando se chega ao abusador, se chega já com uma questão muito mais punitiva, né? Ou seja, não se pensa que o abusador também é uma pessoa que precisa de uma ajuda e que precisa ser visto na sua humanidade, na sua individualidade, no sentido de que é alguém que precisa também de uma ajuda psicológica, psiquiatra até. Quando se chega, já chega como alguém que causou dano e merece ser punido. Então também é uma questão para nós pensarmos, né? Porque justamente como eu falei, também o abusador é alguém que tem ou que pode ter esse histórico. Ele tem alguma coisa na sua história, ele tem alguma coisa na sua configuração, na sua personalidade, que não está certo, que não está nos trilhos. Então quem é essa pessoa também que abusou? Né? O porquê que ela abusou? Por que ela abusa e continua abusando, né? Então, é preciso também olhar para essas pessoas e perceber, essas pessoas também precisam de ajuda, né? Porque quando se chega a elas, se chega mais com a questão punitiva, ou seja, ela cometeu um crime e ela merece cadeia. O Papa Francisco disse que Deus chora pelo abuso sexual e apesar de todo o sofrimento que isso possa causar, cada pessoa tem em Deus e em si
a força para superar e vencer os traumas, ressignificando a própria história. Depois que passou um pouco, que eu participei do retiro e tudo mais, eu comecei a parar para pensar e eu vi que, apesar de tudo que aconteceu, Deus realmente estava ali comigo, que Ele não virou as costas e não me abandonou em momento algum. Porque eu consegui sobreviver, eu estou bem, voltei a trabalhar, eu durmo, eu estou convivendo com a minha família e eu estou bem, posso cuidar da minha filha. E eu sei que Deus tem um plano para mim bem maior do que eu mesmo imagino. Este que me abusou não disse a última palavra sobre a minha vida. Ter fé e ter esperança depois de um abuso de uma pessoa que é abusada é saber que a vida dela não acabou ali. E mais do que isso, se essa pessoa não a amou, mas essa pessoa abusou dela, tem alguém que ama ela e que não abusa dela. Esse alguém é Deus. Quando Deus começou a me fazer buscar pela doutrina da igreja, eu fui me confessar, comecei a ler os documentos da igreja, comecei a ver que Deus realmente me amava, realmente me acolhia. Deus curava o meu toque, o meu olhar no meu corpo. Eu já não conseguia mais me olhar como uma mulher, porque vivi 10 anos como um travesti, como consequência desse abuso sexual que levou a minha vida a essa história. E eu me alegrei muito, porque eu consegui ver que eu não era aquilo que todas as pessoas diziam que eu era. Eu não havia nascido para o abuso, eu não havia nascido, não era desígnio de Deus que eu sofresse o abuso sexual, não era desígnio de Deus que eu sofresse toda a situação que eu passei, mas era desígnio de Deus que eu fosse um homem restaurado, curado. Ela pode ter vários mecanismos que podem ajudar ela a ressignificar o trauma, né? Ressignificar aquela dor, aquela ferida, né? A gente até fala um termo técnico da psicanálise, a gente chama de sublimação, ou seja, ela vai pegar aquela dor, aquela angústia decorrente desse trauma e ela vai colocar aquilo, ela vai deslocar aquela dor em algum outro objeto, em alguma coisa, por exemplo, na música, né? Ela pode ir na arte, na pintura, ela inclusive pode montar uma ONG que ajuda outras pessoas que sofreram. Deus me deu um grande presente que é a vida. E não é por conta dessa situação que eu passei, desse momento que eu passei dos 14 aos 17 anos, que eu deveria anular o restante da minha vida, né? Isso não me bloqueou. Então eu me formei, fiz psicologia, abri minha empresa, né? Sempre gostei de pessoas, então o fato dele ter feito isso comigo não me atrapalhou, né? No caso, na minha visão, no meu entendimento de ser humano. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na bondade das pessoas. Me casei, né? Deus me enviou o homem, né? Um esposo que eu sempre pedi a Deus. Tenho a minha filha e vejo como um processo de amadurecimento. Então, o que passou, isso que passou foi algo que hoje eu enxergo para amadurecer. De tudo, hoje eu também sou coach, né? E o coach sempre olha o lado positivo das coisas, né? E não foca no passado. Então, em momento algum, eu ficar olhando no passado, se eu toda vez buscar lá no passado, eu não aproveitaria as oportunidades hoje. Porque a sua vida não acaba ali. A sua vida não acaba naquele momento traumático, né? A sua vida continua. A humanidade, sem os valores éticos e sem Deus, adoece e falha em um de seus papéis, que é gerar a vida. O modismo tende a tomar conta, as agressões, violência, estupros coletivos se tornam comum. Nós somos convidados a fazer a diferença e a rezar por um mundo melhor. Você gostou desse vídeo que você acabou de assistir? Então, curta, compartilhe e comente. Além disso, inscreva-se no nosso canal. Um detalhe, não deixe de assistir esses vídeos que estão aqui.